vamos pensar, antes de Adão e Eva pecarem, eles estavam nus ou era uma certa glória que os envolvia? Antes da queda, registrada em Gênesis capítulo 3, somos informados sobre Adão e Eva, a mulher que o Senhor Deus havia feito ou construído, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. É Gênesis capítulo 2, versículo 25. Assim eles se sentiram perfeitamente naturais um com o outro. Havia total facilidade entre eles. De fato, qualquer sentimento de vergonha ou constrangimento teria sido totalmente antinatural em seu estado de inocência. Esta é a única e, portanto, a última referência à nudez na palavra de Deus, sem estar associada à vergonha e ao desprezo. Quão diferente o registro se torna depois que a mulher e seu marido tomaram e comeram do fruto proibido. A Bíblia registra: e abriram-se os olhos de ambos, e reconheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis capítulo 3, versículo 7. A serpente havia prometido a Eva que eles adquiririam conhecimento. Ela disse: seus olhos se abrirão e sereis como deuses, ou Deus, Elohim, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. O conhecimento imediato que adquiriram foi o de sua própria nudez. Eles perceberam o que tinham feito e uma terrível sensação de vergonha tomou conta deles. A descoberta de sua nudez foi imediatamente seguida por seus próprios esforços para cobri-la. Costuraram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Esta é, naturalmente, o primeiro registro que temos de tentativa do homem de remediar sua condição decaída por seu próprio esforço, por seu próprio artifício. Até hoje os homens procuram encobrir suas deficiências percebidas por seus próprios esforços. Sua consciência lhe acusam de pecado, e por isso que as religiões crescem, as religiões que mantêm o homem cativo nas boas obras, em fazer folhas de figueira para cobrir os seus pecados, crescem, porque esta é a natureza humana. O pecador não está disposto a receber a salvação de graça que foi preparado por Cristo na cruz. No entanto, os trapos de imundícias de nossas próprias justiças, boas obras, como temos em Isaías capítulo 64, versículo 6, não nos tornarão aptos para estar na presença de Deus. O fato de acharem necessário esconder-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim demonstrava que tais aventais dificilmente seriam suficientes para esconder a culpa de sua desobediência a Deus. Foi bem dito que a nudez pública tolerada é um sinal de decadência profunda em qualquer sociedade. Não há caminho de volta, como supõem os naturalistas. No entanto, o caminho de Deus está à frente de todo salvo, pois esperamos a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. A alma do salvo já está redimida. Quando o amor for aperfeiçoado, não retornaremos às condições do Éden, mas seremos revestidos de glória. Paulo, escrevendo aos Coríntios e falando do corpo do crente, ele disse: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, falando do nosso corpo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isto estamos sempre de bom ânimo.
sabendo que enquanto estamos neste corpo, vivemos ausente do Senhor porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada salvo, receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Note o que o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola. Ele disse que porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, sendo morto na carne, estou falando do Senhor Jesus, mas vivificado pelo Espírito, falando da sua ressurreição. Isso está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Este grande texto do Evangelho traz diante de nós algumas das maiores verdades que já caíram em ouvidos mortais. Em primeiro lugar, traz à tona a grande pessoa, Cristo, o enviado de Deus. Ele é o coração da mensagem do Evangelho e ele separa a mensagem do Evangelho de todas as outras mensagens na terra. Em seu capítulo de abertura do livro de Romanos, Paulo faz 3 declarações poderosas sobre a pessoa de Cristo. Primeiro, ele diz que Cristo, nosso Senhor, declarado Filho de Deus com poder, está nos versículos 3 e 4 de Romanos capítulo 1. Segundo, Paulo diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, versículo 16 deste primeiro capítulo. E também, em terceiro lugar, ele diz sim, o seu eterno poder e divindade, versículo 20. Cristo é o poder do Evangelho. Nosso texto começa com Cristo. Não podemos ir mais alto. Não podemos alcançar um nome mais elevado do que o nome de Cristo. Em 3 palavras, Pedro se move para a grande obra de Cristo, seu sofrimento e morte. Isso está ligado ao capítulo 2, versículo 24, pela palavra que temos no início aí também. Ali aprendemos a grande verdade de Cristo, que levou nossos pecados. Mas nosso texto nos diz que aquele que carregou nossos pecados também sofreu por eles. Novamente, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele diz, falando de Deus, não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Mal compreendemos a profundidade dessas palavras, entregou, pois envolvia sofrimento, angústia e agonia como este mundo nunca viu, antes ou depois dos sofrimentos de Cristo naquela cruz. Pense no Filho eterno sofrendo a vingança do Todo-Poderoso em favor dos pecadores, ou dos pecados dos pecadores. Contemplar os sofrimentos de Cristo por nossos pecados deve curvar todos os nossos corações em ação de graças e derreter o coração mais duro do pecador. Mas se isto não for suficiente, há ainda outra grande verdade a ser adicionada a tudo isso. Pedro escreve, o justo padeceu pelos injustos. O justo pelos injustos. Não poderia haver salvação para injustos se aquele que realiza a obra não fosse absolutamente justo. Uma rápida olhada em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, nos diz que quem não cometeu pecado, falando do Senhor Jesus, quem não cometeu pecado, nem se achou dolo ou engano na sua boca. Lembremos-nos de que é a suficiência do justo, deste justo, Cristo, que torna possível sua obra substitutiva em nosso lugar, pecadores. Tem uma tradução que coloca bem esta verdade. Diz, o justo para os muitos ou pelos muitos culpados. Então, não somente Cristo sofreu pelos
pecados, mas ele sofreu no lugar do pecador. Quem pode realmente compreender tal verdade? Por que tanto sofrimento? Tudo para que ele possa nos levar a Deus. Nós que estávamos, e muitos estão ainda longe de Deus, separados por causa dos seus pecados, somos trazidos a Deus pelos sofrimentos e morte de Cristo. Qualquer um que esteja ouvindo isso agora e não seja salvo, posso apenas não dizer isto a você. Deus não está esperando que você contribua na obra da salvação. Nem mesmo pede que você faça boas obras para merecer esta salvação. Ele só quer que você aceite o que ele fez. Creia em sua palavra. Ouça o que ele fez por você e aceite para si mesmo o que o seu amado Filho consumou naquela cruz fora da cidade de Jerusalém. Pois a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você pode conferir todas estas citações bíblicas que fiz agora, lendo Atos capítulo 16, versículo 31, o Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.